Olá, hoje vamos conhecer alguns casos de relatos curiosos de vidas passadas, de algumas partes do mundo, mostrando algumas coincidências surpreendentes. Mas primeiramente, eu peço por favor para que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, e ativem o sino de notificações, pois isso ajuda muito esse canal, e motiva a produzir mais conteúdos como esse. Eu agradeço, e vamos ao vídeo. A vida passada de James Leninger. O pequeno James começou a ter pesadelos frequentes em que se encontrava preso em um avião em chamas. Após meses do mesmo pesadelo, relatou para seus pais que seu avião Corsair foi abatido perto de Iwo Jima em uma base militar chamada Natoma, ao sul do Japão, e que seu colega se chamava Jack Larsen. Ele acabou preocupando seus pais quando contou a eles sobre um piloto que havia morrido em um abate na ilha japonesa de Iwo Jima, durante a Segunda Guerra Mundial. Curiosos, os pais pesquisaram sobre a Segunda Guerra e o local mencionado. Ao passar por imagens de Iwo Jima, o menino apontou e afirmou que aquele era o local em que havia morrido. Pesquisando mais, descobriram que em 3 de março de 1945, um homem morreu na base Natoma. E esse homem era James Hudson, que teve seu avião atingido, pegando fogo e caindo no Pacífico quando tinha apenas 21 anos. O jovem fora fotografado pilotando um Corsair, e combateu ao lado de Jack Larsen. Além dos pesadelos, a criança tinha um conhecimento avançado sobre aviões, o que era estranho para um menino que só assistia a desenhos animados. Quando sua mãe lhe deu um avião para brincar, ela apontou e disse, "Tem uma bomba", e o menino respondeu, "Não é uma bomba, mãe, é um tanque". Além de correto em sua observação, ele sabia os nomes específicos dos aviões de guerra americanos e japoneses em uso na época. Os pais levaram o menino a uma reunião de veteranos, durante a qual o menino reconheceu cada um dos ex-soldados pelo nome, sendo que ele nunca os havia conhecidos pessoalmente. A família contatou Anne Baron, irmã do falecido James Hudson, por telefone. Durante a entrevista, a criança contou detalhes da vida pessoal do soldado, que Anne confirmou, como os brinquedos de sua infância e o alcoolismo do pai. Depois de conversar com James, ela se convenceu de que ele era seu irmão renascido. Mais do que uma simples evidência física. Um menino da Tailândia de apenas 3 anos, chamado Shanai Chomalaivon, começou a fazer afirmações convincentes de que havia sido um professor em sua vida passada, mas que foi baleado enquanto ia de bicicleta até a escola, o que teria causado a sua morte. E, apesar de não acreditarem nele no começo, o garoto até sabia o suposto nome do professor. Bua Kailaunak, e a aldeia em que morava antes. Esses motivos acabaram convencendo a avó do garoto e fazendo com que ela o levasse para a aldeia onde teria morado anteriormente, pedido feito pelo garoto várias vezes. O mais incrível desta história é que Shanai conhecia o local, e foi direto para a casa onde estavam os pais de Kai. Além disso, uma evidência física acabou sendo relatada. Aparentemente Kai mantinha uma ferida atrás da cabeça, no local em que a bala entrou, e uma na frente, causada pela saída. E, Shanai tinha 2 marcas de nascença nestes mesmos lugares. Já imaginou sentir que não pertence ao local e nem ao corpo em que está? Bom, este era o sentimento de Ryan Reynolds. A criança implorava para que a sua mãe o levasse regularmente, digamos que, para sua casa em Hollywood. O peso carregado pelo menino fez com que aos 4 anos ele começasse a ter pesadelos, e aos 5, afirmasse para sua mãe que ele costumava ser outra pessoa. Ryan Reynolds acabou dando relatos muito específicos de sua vida passada para os seus pais, o que claramente os deixou preocupados. E depois de procurar por especialistas na área, eles acabaram encontrando um homem de Hollywood chamado Marty Martin, que batia completamente com as descrições do garoto. Ele havia falado sobre coisas que nunca soube, falando sobre Hollywood, e depois de 1 ano, em um dia, Ryan disse à mãe, "Cindy, eu costumava ser outra pessoa, eu costumava ser grande, mas agora sou pequeno." A princípio Cindy ignorou suas histórias, mas quando Ryan começou a revelar mais detalhes sobre sua vida passada, ela começou a acreditar nele, dizendo, suas histórias eram tão detalhadas e extensas, que não era como se uma criança as tivesse inventado. Falar sobre fatos como ter uma grande casa branca, e uma piscina em Hollywood, e a rua onde ele morava, que tinha a palavra, rock.
Ele disse que teve 5 casamentos e 3 filhos. Como Batista, Cindy não acreditava em reencarnação. Ela manteve a história de Ryan, em segredo, até mesmo de seu pai. Mas por curiosidade, ela mesma começou a buscar a verdade para ajudar o filho. Ela pegou livros na biblioteca local sobre Hollywood e mostrou as fotos para Ryan. E ela disse, então encontramos a foto e ela mudou tudo. Em um dos livros, havia uma fotografia de um comercial filmado em 1932, para o filme Night After Night, estrelado pela Mae West, em sua estreia no cinema. Relembrando também ocasiões especiais com as atrizes Rita Hayworth e Mae West. A foto mostrava 2 homens se encarando, e cercados por 4 homens. Ryan apontou para o homem no meio, e disse, ei mãe, esse é o George, fizemos um filme juntos. E ele aponta para o homem à direita, de casaco e carrancudo, eu sou o cara, eu me achei. Cindy, então, decidiu procurar ajuda profissional, e ela foi em busca pelo Dr. Jim Tanker, um conhecido psiquiatra infantil da Universidade da Virgínia. Ele tinha experiência em estudar crianças com idades entre 2 e 6 anos, que afirmavam se lembrar de suas vidas passadas. Marty Martin, um ator que fazia pequenas figurações em filmes, e mais tarde se tornou um poderoso agente de Hollywood. Marty morreu em 1964. Tanker também descobriu que Martin morava no número 825, da rua Dr. North Roxbury, em Beverly Hills, e que tinha a palavra rock em seu nome. Sendo que Dr. Roxbury, em Beverly Hills, o Rox, tem a mesma pronúncia de rock. Os outros fatos que Ryan deu sobre seus casamentos e filhos também estavam corretos, o que significa que a atriz Mae West provavelmente foi sua última esposa. O número de irmãs que Ryan alegou ter também estava correto. Cindy ficou aliviada ao descobrir que a história de seu filho correspondia com a de Martin. Ao que ela disse ao médico, que o filho disse que não entendia por que Deus deixou você chegar aos 61 anos e depois voltou a ser um bebê. E, esta declaração, Tucker descobriu, que estava incorreta, já que o atestado de óbito de Martin afirmava que ele tinha 59 anos quando morreu. Mas antes de pensar ter encontrado uma falha na memória de Ryan, o psicólogo foi atrás de mais documentações e descobriu que Martin nasceu em 1903 e não em 1905, como consta na certidão. O agente morreu aos 61 anos, assim como afirmou o garoto. Sendo que o doutor confirmou que o menino acertou 25 características da vida do ator. A dor de um passado. Guardar algo doloroso só serve para ter enormes consequências, e isso serve também para os relatos de vidas passadas. Quando tinha 4 anos, um garoto chamado Edward Austrian começou a ter uma séria fobia a dias chuvosos e bem nublados e de cinzas. Aquela característica estranha foi seguida por uma grave dor de garganta que fez com que sua mãe se preocupasse. Principalmente porque, quando isso ocorria, o menino dizia que o seu tiro estava doendo. Edward se lembra claramente de estar na França, aos 18 anos, caminhando em uma trincheira com lama nos pés e um rifle pesado nas costas. Uma bala disparada atravessou o soldado e cortou seu pescoço. O gosto de sangue na garganta, e a chuva que caía, são as últimas lembranças que ele tem. Porém, o que poderia ser um trecho da narrativa de um sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, são as palavras de um menino de 4 anos. Patrícia Austríaco, mãe do menino, disse que sempre foi cética em relação a vidas passadas, mas achou no mínimo estranho, que além da descrição detalhada do momento da morte na guerra, o menino tivesse problemas crônicos no pescoço desde o nascimento. Os seus relatos batiam com a descrição das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, e o seu problema na garganta começou a se intensificar. Mas, de alguma forma, no começo, os médicos não acharam nada no local, e acabaram tirando sua amígdala por precaução. E algum tempo depois, um cisto acabou aparecendo misteriosamente na região. Os médicos não conseguiam tratar o cisto do garoto e isso se tornou preocupante. Mas, depois de ser incentivado a contar a história de sua morte para seus pais e outras pessoas próximas, algo incrível acabou acontecendo. Seu cisto desapareceu tão misteriosamente como surgiu, e os médicos não conseguiram explicar o fato.
Retorno ao antigo lar doce lar. A necessidade de retornar para casa, mesmo que pertença à sua vida anterior, parece ser algo que sempre mexe com cada um de nós. Quando menino, Cameron Macaulay começou a contar histórias sobre ter nascido na ilha escocesa de Barra. E as histórias do menino não paravam por aí. Cameron disse que o nome de seu pai era Shane Robertson, e que ele morreu em um acidente de carro. E além disso, o menino às vezes sentia falta de sua antiga mãe, e da terra natal. A mãe de Cameron, intrigada com a situação, decidiu viajar com a família para a ilha, e quando chegaram lá, encontraram uma casa branca que pertencia aos Robertons, e uma foto em preto e branco de um cachorro, que correspondia à descrição do menino. O mais estranho é que o menino sabia chamar a atenção para todos os detalhes da casa. Luke Wellman ou Pamela Robinson? Luke Wellman tem 13 anos, mora em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Na época do relato, com apenas 5 anos, tinha medo de altura e fogo, sendo extremamente cuidadoso com isso. Aos 2 anos começou a nomear objetos e brinquedos, de Pam, e a dizer coisas estranhas como, quando era menina tinha cabelo preto, ou, quando era menina tinha brincos assim. Tudo isso era considerado brincadeira de criança até que um dia sua mãe Erica despretensiosamente resolveu perguntar quem era Pam. A resposta veio naturalmente: eu sou a Pam, mas eu morri. Eu fui para o céu, vi Deus e ele me mandou para cá. Quando acordei, era criança e você me chamava de Luke, disse ele, segundo reportagem da Fox 8. Ela estranhou a resposta e pediu ao menino que contasse mais sobre sua suposta vida como Pam, e os detalhes a surpreenderam. Luke disse que morava em Chicago, uma cidade com muitas pessoas, e que andava de trem. Como ela morreu? Ele disse que estava pegando fogo e fez um movimento com as mãos como se alguém tivesse pulado de uma janela, disse a mãe. Por meio de pesquisas em jornais de Chicago, Erica se deparou com uma matéria de 1993, que falava sobre um incêndio no Paxton Hotel, em uma área da cidade onde se concentrava uma comunidade negra. Mais de 10 pessoas morreram naquela ocasião, incluindo uma mulher de 30 anos, Pamela Robinson. Maravilhada com as coincidências, Erica perguntou a Luke qual era a cor da pele de Pam. E ele imediatamente respondeu, preto, ué. O caso do menino foi parar no programa de TV, Ghost Inside My Child, ou O Espírito Dentro de Meu Filho, em português, que busca crianças que afirmam se lembrar de vidas passadas e faz diversos testes e pesquisas para tentar entender a situação. Em um dos testes realizados pela equipe, a foto de Pamela foi exibida ao lado de várias fotos de outras mulheres negras. E Luke conseguiu identificá-la em alguns segundos. Gans Taylor ou Augie Taylor? Enquanto estava em um trocador de fraldas, aos 18 meses, Gans Taylor disse a seu pai, Ron, quando eu tinha a sua idade, eu costumava trocar as suas fraldas. Ron deu uma risada e continuou em sua tarefa de manter a criança limpa. Foi somente anos depois que a frase da criancinha passou a fazer sentido. Aos 4 anos, Gans contou, em meio a uma conversa qualquer, que na verdade ele costumava ser, seu avô, Augie, falecido um ano antes de seu nascimento. Mais uma vez, não foi-lhe dada muita atenção. Pois seus pais só começaram a levar a sério o que ele dizia, quando, ao abrir um álbum de família antigo, pela primeira vez, Gans não teve dificuldade alguma para apontar seu avô quando criança, ou de falar sobre o primeiro carro que tivera. Mas o que mais intrigou seus pais, contudo, foi quando o garoto mencionou sobre ter tido uma irmã. Quando sua mãe perguntou mais sobre ela, Gans respondeu prontamente. Ela morreu, se transformou em um peixe, por alguns bandidos. A irmã de Augie fora assassinada, e seu corpo foi encontrado na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. O assunto era tabu na família e nem mesmo seu pai sabia detalhes sobre a morte da moça. Vidas passadas, ou reencarnação, é algo que desperta a curiosidade de muitas pessoas, mostrando a complexidade e a dimensão que a fé proporciona em todo o mundo, para as pessoas das mais diversas crenças, pois independentemente de qualquer conceito religioso, parte das pessoas não deixam de acreditar nesta possibilidade. E muitos relatos como esses, são feitos o tempo todo, em diferentes partes do mundo. E,
Independentemente da crença de cada um a respeito disso, não há como negar que eles sejam, no mínimo, extremamente intrigantes, com tantas coincidências entre as lembranças de alguns, sobre suas vidas passadas, e a vida real de pessoas que já morreram. Mas, depois de analisar os casos, qual é a sua opinião sobre isso? Acreditam que esses relatos sejam provas da reencarnação? Por favor, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.